Fala pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um Grupo Lean Live e hoje o tema será sobre Lean Agro, redefinindo os padrões de eficiência na agricultura. Eu sou o Bruno, fundador do Grupo Lean, e hoje eu tenho o prazer para estar aqui comigo para esse bate-papo, meu amigo Jonathan Boa Morte, diretor de projetos da Ávila Consulting, o Guilherme Coelho, que ele é presidente da Abra Frutas, e o Marcos Marcondes, que é coordenador de melhoria contínua da Agrícola Famosa. Essa live está sendo gravada, a gente vai postar no nosso canal do YouTube. Para o pessoal que está online com a gente aqui, prestigiando essa live, quero agradecer a presença aqui de vocês e quero que vocês fiquem muito à vontade para colocar suas perguntas, dúvidas a qualquer momento aqui no nosso chat, que nos momentos oportunos eu vou direcionando aqui para os nossos convidados. Jonathan, Guilherme e Marcos, muito obrigado por vocês terem aceitado o nosso convite para esse bate-papo. Espero que tenhamos uma noite super agradável para discorrer de muitos assuntos aí do Lean no agro, conhecer um pouquinho mais a respeito do panorama no agro e gostaria que vocês se apresentassem, por gentileza. Bem, posso começar então, Bruno? Manda ver. Primeiramente, satisfação aí, cara, tá falando com você aqui, não só com você, para com todos que estão aqui presentes. Para quem não me conhece, eu me chamo Jonathan Boa Morte, sou sócio-diretor da Ávila Consult, uma empresa especializada em gestão e otimização de processos produtivos, com foco total na redução de custos operacionais, e por meio de diversos cases, aí, principalmente na área que tange aí o agronegócio, que é o nosso foco atualmente, a gente conseguiu expandir aí ao ponto de internacionalizar nossa companhia, estando agora sediada na área internacional, na Califórnia especificamente. Enfim, somos nós. Então, pessoal, boa noite. É um prazer enorme estar aqui nessa live, né? Me chamo Marcos Marcondes, sou engenheiro de formação, formado pela UFES, no Rio Grande do Norte, e também MBA em Gestão de Operações pela Universidade Pitágoras de Londrina, né? Estou hoje como coordenador de melhoria contínua da Agrícola. É um grande prazer trabalhar nesse ramo. É um horizonte muito bacana para se melhorar nas empresas, certo? Muito bom. Eu sou Guilherme Coelho, engenheiro agrônomo, adoro a minha profissão, moro em Petrolina, Pernambuco, sou diretor da empresa Santa Felicidade, que tem como objetivo a exportação de mangas e uvas, e eu estou como presidente da Abra Frutas, Associação Brasileira dos Produtores e Exportadores de Frutas e Derivados. Excelente. Bom, pessoal, o Grupo Lean esse ano ele completa 18 anos, uma longa jornada. Iniciamos há 18 anos atrás falando do Lean, e nos reunindo em congressos, em mesas redondas e majoritariamente o nosso público era a cadeia automotiva. E, de fato, era 60%, 70%. Nos últimos 5 anos, esse público tem alterado drasticamente com um interesse muito forte pelo agro. Temos feito alguns eventos, como o Fórum Nacional Lean em Goiânia, e nesse mesmo ano a gente realizou o primeiro Fórum Nacional Lean do ano, onde a gente teve ali mais de 200 pessoas, sendo que dessas eu arrisco a dizer de 40% a 50% era do agro. Então, assim, números muito expressivos, o agro tem crescido muito o interesse a respeito do Lean, e eu espero que hoje a gente possa ter um bate-papo bem agradável para a gente descobrir aí coisas interessantes a respeito desse mercado fascinante. E aí, então, para a gente já contextualizar isso, eu queria direcionar a primeira pergunta aqui para o Guilherme. Guilherme, se você puder dar uma visão geral para a gente sobre qual que é esse crescimento, o potencial do agronegócio, né? E quais são esses principais fatores que têm contribuído para esse crescimento? Olha, o agro, primeiramente, na minha visão, ele não pode ser separado entre pequeno, médio e grande produtores. É uma coisa só. Nós temos uma missão muito nobre, que é colocar comida na mesa das pessoas. O que nós sabemos hoje é que no mundo, e uma palavra que a gente se preocupa, chama segurança alimentar. O que é segurança alimentar?
É um cidadão que acordou hoje, tomou café e não sabe se vai conseguir almoçar e passa fome. E a fome, efetivamente, dói muito. Dói em quem passa e dói em toda a sociedade. Então, o que eu quero dizer a vocês é que é uma atividade nobre, uma atividade que não tem sábado, domingo, feriado, é uma atividade que se acorda muito cedo e uma atividade que nós precisamos cada vez mais trabalhar para que o mundo tenha o que comer. E o mundo está crescendo. E esse agro, ao mesmo tempo, ele cresce com sustentabilidade. Todo mundo já entendeu de que nós precisamos cuidar do planeta. Hoje nós temos as questões de mudanças climáticas que nós temos que nos adaptar. Hoje nós temos 3 letrinhas que nós temos que seguir, que é ESG, tá certo? Que trata aí da governança, trata do compliance, tá certo? Trata do ambiente e trata de pessoas. Então, eu acredito que o nosso país é belíssimo. Ele se destaca bastante, é um país enorme, onde parece que cada região foi feita para uma coisa, para produzir. Então, eu sou muito animado com o país, eu sou muito animado com a importância do que foi lançado recentemente, que é o Plano Safra. Os governos precisam ter recursos para apoiar quem produz na agricultura, e nosso país tem se destacado tanto no mercado interno como nas exportações de diversos produtos e tem alcançado o mundo inteiro. Então, o que é o agro? É a segurança alimentar, com sustentabilidade, a tecnologia chegando para que a gente possa cada vez mais trabalhar em prol de colocar comida das pessoas. Perfeito. Guilherme, está falhando um pouquinho em alguns momentos o seu áudio e a câmera está desligando, está congelando, né? Se você tiver a oportunidade de colocar um cabo, eu não sei se você está no Wi-Fi. Calma, deixa eu checar aqui agora que eu posso. Deixa eu ver que não é nada disso. Deixa eu ver aqui. Espera aí. Um minuto só. Espera aí. Agora aparentemente estabilizou. A gente pode Calma. seguir. A gente pode Só, seguir. só, só, só um minuto, só um minuto. Ô, Jonathan, você é engenheiro também? Sou engenheiro de produção de formação. Produção. Olha, MBA em produção. veja só. é, eu mexi aqui, melhorou, mas eu não sei o que é que pode estar acontecendo. Vamos seguir. Você quer que eu repita ou você acha que roda Não, isso? Não, não precisa repetir. É que teve alguns momentos que a sua imagem congelou, mas o áudio ele seguiu. Aqui engraçado, tá como se tivesse tudo sob controle, mas, enfim, Vamos, vamos embora. vamos embora. Legal. Tá. E o que que o que que você entende que leva a esse fator de crescimento e esse potencial do agro no Brasil? Olha, veja só, nós enfrentamos muitas dificuldades, tá? E nós temos que dizer que as maiores dificuldades que o agro do Brasil como um todo enfrenta são depois da porteira, né? A infraestrutura de portos, estradas, aeroportos, burocracia, isso ainda nos atrapalha muito. Porém, a gente nota que há uma vontade dos governos, pela pressão que o agro envolve em relação aos pedidos do mundo. Só para vocês terem uma ideia, nos últimos 2 anos, se eu não me engano, nós abrimos mais de 130 itens de exportação. E esse agro, ele é fantástico porque é quem emprega bastante. Eu vou aqui dar um dado rapidinho para vocês verem como é. A maior fazenda de grãos do Brasil tem 620 mil hectares. Ela está em 4 estados. Produz soja, algodão, milho, tecnologia fantástica das suas plantadeiras, colheitadeiras. Essa fazenda de 620 mil hectares, ela emprega 8 mil pessoas. A maior fazenda de frutas do Brasil chama-se Agrícola Famosa. Essa fazenda tem cerca de 8 mil hectares de melão.
ela emprega 8.000 pessoas. Veja que coisa maravilhosa, eu estou agora falando da fruticultura em relação ao agro como um todo, que emprega na veia. Diante dos tantos outros problemas que nós temos hoje problemas enormes de mão de obra, Bruno. Mão de obra. Lá na minha região do Vale do São Francisco, as pessoas querem aumentar o seu plantio de goiaba, de milho, de manga, de frutas, e as pessoas pensam duas vezes. Será que eu tenho mais 30, 40 pessoas que eu consigo? Então, nós estamos defendendo aí, que está no Congresso a passos largos, é de que o permissionário do Bolsa Família ele possa ser um safrista, ter carteira assinada, sem perder o benefício. Quem é que ganha? O patronal, porque vai ter condições de ter mais pessoas disponíveis. Quem é que ganha? O permissionário de Bolsa Família. Em vez de ele ganhar ali os seus R$ 600, ele pode ganhar mais o salário mínimo, no mínimo, e efetivamente vai melhorar a sua renda. E quem é que ganha? O governo, que não arrecada nada, tá certo, com o Bolsa Família, e começa a arrecadar uma vez que o patronal vai colocar a carteira assinada e vai pagar FGTS, INSS. Mas isso tem um teto que os ministros estamos estudando. Inclusive, Luiz Roberto Barcelos, tá certo, que é hoje conselheiro da Agrícola Famosa, junto comigo, nós estamos conversando com o governo para que isso aconteça. Então, são essas um pouco as dificuldades que nós temos. E o mundo vem nos ver em todos o que produzimos, tá certo? Se você for falar de proteína animal, se você for falar, tá certo, das frutas que eu falei agora, dos grãos, enfim, nós estamos num pique muito bom e que nós imaginamos que cada vez vamos mais crescer e ocupar espaços para que possamos cada vez mais exportarmos, possamos alimentar o nosso povo e mandar lá para fora produtos de qualidade sob a regência da sustentabilidade, o respeito ao meio ambiente. Perfeito. A gente tem visto aí a automação crescer em passos largos, tecnologia crescer em passos largos, drones nas lavouras, né, no agro. Isso tem contribuído para que a gente não tivesse uma demanda, uma necessidade ainda maior de mão de obra? Com certeza. Com certeza isso tem ajudado bastante, né? Em certos locais nós temos pleno emprego. Tem certas regiões que você não tem porque tem pleno emprego. Eu costumo dizer, Bruno, e Jonathan, que o homem está conversando com a planta. Para mim, eu não tenho dúvida. Isso aqui na minha cabeça está claro. O homem está conversando com a planta. Esses dias eu vi uma reportagem onde dizia que numa criação de porcos, tinha ali uma sala toda direitinha, né, no cimento, tudo organizado, cheio de microfones e câmeras. E que ali, um ou outro porco, quando ele está resfriado, alguma coisa que tem, ele emite um ruído diferente. É como a gente que está resfriado emite fala nasal, que a gente chama nasal. E com isso, através das câmeras, dos microfones, se identifica qual é o porco que está resfriado. E com isso, esse porco vai ser retirado para os outros também não ficarem, tá certo, resfriados. Eu tive em Múrcia, na Espanha, que tem 40.000 hectares, tá certo, de estufas, onde os sensores, a inteligência artificial, câmaras, tá certo, fazem com que as coisas aconteçam automaticamente. Eu vi lá uma plantação de pepino dentro de uma estufa que entrou o míldio. Então, a câmara detecta que a cor da folha não está a mesma, manda para um computador, o computador detecta qual é o fungo, quais são o que é que precisa estar ali para que o fungo não prolifere. Muitas vezes é o calor, então se abre a estufa lá em cima, entra mais calor, diminui a quantidade de água, porque a umidade tem que diminuir. Daqui a pouco o fungo não vai sobreviver a essas condições e vai morrer, como se você pegasse um peixe e tirasse e botasse fora d'água. Então, isso é fantástico, essa tal dessa agricultura, que ela começa com a agricultura familiar de muitos, tá certo? E chega às grandes fazendas. Mas uma coisa importante aí, e aí Jonathan é professor disso, é o tal do processo, é o tal da produtividade, medir tempo, processo, para que a gente possa reduzir os custos. Fazer a qualquer custo, todo mundo faz.
O bom, o certo, é você ter pessoas, empresas ao seu lado que nos oriente para que a gente possa fazer as coisas com baixo custo, porém muito eficientes. Exato. Um outro aspecto também, você tocou em diversos aspectos super interessantes, e eu gostaria também que você pudesse falar também a respeito dos insumos, né? Como que está essa questão de preço de insumo? A gente tem visto aí o dólar disparar, né? Como isso afeta diretamente o agro? O Brasil, ele depende muito de alguns insumos do exterior. Que teve 4 anos ou 5 anos atrás, eu tive na Rússia, numa missão presidencial, onde nós estávamos apavorados, porque teve a guerra da Ucrânia e ninguém sabia como iriam chegar os insumos aqui. Então, eu acho que isso foi um aviso e o país tem que acordar, porque o país tem suas minas, enfim, aí os entendidos é quem fala melhor do que eu, para nós ficarmos atentos para que não possa faltar o insumo. Porém, a beleza do agro é tão grande que essa questão de bioinsumos, Marcos, isso está um negócio impressionante. Isso está tomando conta. Eu sei que tem um braço da Agrícola Famosa que vocês desenvolvem os bioinsumos, né? Então, o mundo está querendo isso. E a tecnologia, as empresas, a tal das experiências, né? Da ciência, do estudo, é muito importante. Essas empresas como Embrapa e todas elas outras são muito importantes para que nós possamos avançar nisso. Muito bom. Antes da gente passar então para o Jonathan, eu gostaria, Guilherme, se você pudesse fazer um exercício, até para ajudar a nossa audiência aqui, o que que você tem enxergado aí, o que tem se comentado do futuro do agro no Brasil? Olha, o futuro é promissor, né? Muitas vezes tem umas pessoas que dizem assim: se vocês não atrapalharem, já ajuda demais, não é? Olhe, tem que ter dinheiro. O agro é uma atividade e o Plano Safra está aí com bilhões e bilhões de reais para financiar. O agro tem que ser financiado, tá certo? Agora, a tecnologia chega para quê? Eu sou presidente da Associação de Frutas. A gente anda o mundo inteiro abrindo mercados. Tá? Agora mesmo abrimos o mercado da China para uva. Eu estive na China no último ano e meio 3 vezes. Tá certo? E aí eu quero dizer do empenho do governo, das feiras que fazemos juntos com a Apex, para que nós possamos saber, através dos adidos agrícolas, das embaixadas, o que é que o mundo quer? O que é que nós temos? O que é que precisa para mandar? E aí a gente começa a trabalhar. Então, eu acredito num futuro promissor, tá certo? Eu acredito que o país tem um potencial enorme, tem uma força de trabalho enorme. Acredita, esse país é um país que eu costumo dizer que acorda cedo. Não é fácil. Os desafios que temos dentro do agro, cada dia é um desafio. Você chega na fazenda, a fazenda está de um jeito, 8 da manhã, meio-dia já mudou, 5 horas da tarde você tem que fazer outra estratégia. Né? Daqui a pouco é uma chuva, daqui a pouco é uma praga que entra e você tem que estar ali atento, você tem que estar atento, tá entendendo? Desde a muda da plantinha, que é um bebezinho, aquele é um bebezinho. Eu estou falando da fruticultura que tem que ter, tá entendendo? O leite materno, tá entendendo? Que a mãe dá, que é aquele mais importante, ela tem que ter desde coisinha para poder desenvolver bem. E quantos milhões e milhões e milhões são? Então, é uma atividade nobre, é uma atividade fantástica, é uma atividade que enobrece o nosso país. Bacana. Muito bom, Tá bom. excelente, excelente overview a gente teve. Até para o pessoal que está chegando agora na live, para passar para vocês, a gente está dividindo essa live em 3 blocos, né? Então o Guilherme ele tá iniciando a nossa live, dando um panorama completo aí do agro, né? Presente, o futuro, os desafios. Agora a gente vai para o segundo bloco, onde o Jonathan vai falar um pouquinho a respeito do Lean e a necessidade no agro, as particularidades da aplicação do Lean no agro. E a gente conclui a live com o case com o Marcondes. Ele vai falar um pouquinho sobre os resultados aí e os desafios da Agrícola Famosa.
Muito Bacana. bom. Obrigado, Guilherme. Vamos agora passar para o segundo bloco com o Jonathan. E aí, Jonathan? Precisa de linha? O agro não, cara? Ixi, não só precisa, como é fundamental. É fundamental. Se o agro quer continuar sendo o agro, é uma peça-chave, é um mecanismo que não dá para abrir mão. Ô, Jonathan, você acha que o agro tem encontrado o Lean principalmente por causa dessas dificuldades que a gente falou há pouco com o Guilherme, onde possivelmente margens estão sendo estranguladas, e aí o agro tem procurado formas de fazer diferente? Assim, Bruno, na verdade, Guilherme, se eu estiver errado, você pode me corrigir, tá bom, Guilherme? Me puxa a orelha. Na verdade, o agro ainda não encontrou o Lean. Aí que está a questão, por isso que a gente tem que constantemente promover mais eventos assim como este, compreende, Bruno? Por quê? O Lean a gente sabe que é uma filosofia de gestão originada lá no Japão, mais especificamente na Toyota, né, no TPS, Sistema Toyota de Produção, porém não se trata sobre carro. E, infelizmente, muitos do agro ainda não têm esse discernimento, não sabe ainda que o Lean é uma filosofia que ela é formada por princípios, valor, identificar valor, fluxo de valor, fluxo contínuo, produção puxada e perfeição. E são princípios que são adaptados a qualquer tipo de segmento, assim como já é logística, saúde, enfim, Office. E o agro, infelizmente, ainda está começando. Infelizmente não, desculpa, corrigindo. Felizmente. Por que que eu falo felizmente? O agro hoje não é jargão quando a gente fala que é a locomotiva do Brasil, compreende, Bruno? É fato. O Guilherme está aí, ele tem números que comprovam isso. E não só ele, está aí, estatística, 26% bateu do PIB, é agronegócio. Só que a questão é, pensa comigo, se com todas as dificuldades, como o Guilherme bem colocou, insumos, variabilidade, escassez de mão de obra, que é uma dor de todo o agro, não só nacional, como também internacional, mas vamos falar especificamente do Brasil. Com todas as dificuldades, nós somos quem nós somos. Você imagina quando essa conexão realmente engrenar, o Lean agro na veia realmente começar a fazer parte de todos nós, nosso dia a dia, do agronegócio especificamente. Onde a gente vai chegar, Bruno? Não sei se eu consegui ser claro. Então, ou seja, é um potencial gigantesco que a gente tem pela frente, desde que haja essa conexão. Então, não só eu, você e todos que estão aqui presentes, que estão aqui, é porque tem interesse pelo tema, é a gente fazer essa força-tarefa de fazer realmente o Lean ser disseminado nesse meio do agronegócio. Eu já falei isso em outras lives aqui a respeito do agro, já falei até em evento. Um número que me chamou a atenção, numa das edições do Fórum Nacional Lean que a gente realizou em Goiânia, uma das empresas, eu estava conversando com um dos diretores, ele me disse que 80% da mão de obra dele era analfabeta. E tinha uma pessoa da indústria que estava comigo e estava, um pouquinho antes, estava reclamando um pouquinho sobre a educação formal, como era difícil de aplicar. E aí veio essa pedrada, né? E o mesmo diretor, a gente perguntou para ele como que ele estava avançando com o Lean, né? E aí ele discorreu. A primeira coisa que ele falou era evitar o copia e cola, né? Evitar os jargões, evitar Exato. simplesmente copiar o que as outras empresas estão fazendo e colar no agro. Isso não funciona, não funciona em nenhum lugar, muito menos quando você tem uma baixa escolaridade. Exato. E eu sei que você tem viajado o Brasil, tem viajado também para outros países. Isso é algo que você detecta também no campo, cara? Essa baixa escolaridade é um empecilho para o Lean avançar? Nenhum empecilho. Fato é, infelizmente, tem realmente essa situação. Compreende, Bruno? Mas nenhuma hipótese nenhuma é empecilho. Por quê? É só você adaptar. Não estou aqui discutindo qual método é o correto, quem está certo, quem está errado. Não é isso. Mas eu conheço, tenho amigos meus de algumas consultorias espalhadas a nível Brasil aí, e eu falo que nós da Aba Consultoria, a gente costuma ir na contramão. Como assim, Jonathan? As consultorias tradicionais, digamos assim, elas vendem o seu conhecimento, elas aplicam o seu conhecimento para que a gestão da empresa possa absorver esse conhecimento e, através desse conhecimento, colocar em prática e obter resultado. Compreende, Bruno? A gente, nós da aula, vai na contramão. A gente vai para a prática. Pratica que com a prática você vai aprender. E o Marcondes vai poder falar isso melhor depois. Eu não cheguei na agrícola famosa, exemplo, entendendo essa dificuldade,
assim como todas, querendo ensinar ali na sua essência. Primeiro, eu mostrei o resultado, fiz eles alcançarem o resultado para gerar engajamento, e aí sim depois a gente vem com a parte de literatura ali para eles entenderem o que eu estou fazendo. Compreende, ô Bruno? Então eu falo tipo assim, é na prática e na prática gera conhecimento. Tem uns que vão, o conhecimento vai gerar prática. Qual que está certo? Eu não sei. Só que eu estou desde 2014 focado exclusivamente no agro, não só nacional e internacional, indo da prática para o conhecimento, entre aspas, né, inverter na ordem, e a gente está colhendo diversos cases de sucesso, compreende? Então, ou seja, e na prática, com o argumento correto, não tem dificuldade nenhuma. Compreende? Ainda mais quando a gente fala de métricas, porque métricas é número. Ah, o cara pode não saber ler e escrever, mas R$ 1 ele sabe o que que é, moeda ele sabe o que que é, número ele sabe o que que é. Compreende? Então, a partir do momento que você fala linguagem universal, porque todo mundo, um é um aqui, é um nos Estados Unidos. Compreende? Então, você falou uma linguagem universal e clareia metas, métricas, direcionamento e acompanhamento. Muito bom. Vamos aproveitar o gancho. Uma pergunta do Jonas coloca para você. Jonathan, como você vê a aplicação do Lean em um modelo não linear de produção, que seria uma produção sazonal, para o agro, com muitas ofertas temporárias sem perder qualidade? Sim, sinceramente, um exemplo, a agrícola famosa mesmo, assim como até o próprio Guilherme Coelho, apesar que hoje ele, a propriedade, se eu não me engano, está trabalhando o ano todo, né, o Guilherme? Mas, enfim, tem algumas empresas que são sazonais, isso não impacta nada, pelo contrário, você tem que conhecer o seu processo, ter números, e aí o Marcondes vai falar muito bem nisso, para que você possa fazer o balanceamento. Por quê? O agro tem um desafio gigantesco e bem bacana, é o que nos motiva. Por quê? É muito imprevisível, Bruno. Tem questão de mudança de solo, você vai para uma área que é rochosa, uma área que é arenosa, um dia chove. Petrolina. Petrolina é um calor danado. Esse tempo atrás eu estive visitando lá a empresa do Guilherme Coelho e estava nublado e choveu. E quando chove, para tudo, certo, Guilherme Coelho? Para a colheita, para a packing house, para toda a cadeia. Então, é muito imprevisível. Então, ou seja, e além de outro fator, é o que está vindo do campo. Compreende, Bruno? Por quê? Alguns produtores, alguns segmentos, você consegue colher e processar no dia seguinte. E aí você consegue equalizar bem. Mas não são todos que conseguem fazer isso. Geralmente, está chegando, você está produzindo, mas você não consegue ter um controle eficaz, uma previsão, na verdade, eficaz do que está chegando. Então, ou seja, é muito sazonal, não só entre períodos, como no dia. Olha o desafio, compreende? Então, aí que eu falo, mais do que nunca, a gente precisa sim entender o que que é o Lean, qual que é a sua aplicação, que é reduzir os desperdícios, para você entender, ter métricas, para entender o seu negócio, para minimizar essas variações, não só dia, como também no resto do ano, com essa sazonalidade, para você fazer um bom balanceamento, compreende, Bruno? Não sei se consegui ser feliz aí com a resposta. Perfeito. Bom, o Lean ele tem trazido então uma melhoria de processo de forma consistente aí para o agro, né? Trazendo metodologia, Sim, ferramentas e ele traz também um aspecto importantíssimo que é a marca do Lean, que é o respeito às pessoas, exato. que não é aquilo que a gente fala que não é respeito às pessoas de educação, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. É desafiar e ensinar as pessoas a serem melhores a cada dia, né? Exato. Diante até desse cenário, como tem sido uma aplicação típica do Lean no agro? O que que as empresas do agro, por onde elas começam quando elas querem experimentar o Lean no negócio delas? Assim, o Bruno, é uma pergunta bem bacana, porque eu posso falar, devido a gente tem mais de 100 clientes já só falando de agronegócio, e sendo bem honesto e franco, o Guilherme aí é testemunha disso, a gente teve contato com o Guilherme, acho que foi uns 10 anos atrás, 7 anos atrás, correto, Guilherme? Não era comum, ainda não é, essa linguagem Lean ainda é desconhecida no que tange agro. Até, na verdade, pra você ter noção, o engenheiro de produção não era comum você encontrar engenheiros de produção, exemplo, no agro. O Guilherme é testemunha disso. Hoje a empresa dele tem vários, diversos engenheiros de produção, mas isso hoje, lá 6, 7 anos atrás, não tinha. Compreende? Porque eles não viam a necessidade desse setor. Onde eu estou querendo chegar, Bruno? Quando a água entra no cliente, a gente vai pela necessidade, pela dor, infelizmente. Como assim, Jonathan? Está doendo.
está sangrando, o custo está alto, a mão de obra está escassa. E o que que você faz, Bruno, quando você tem algo escasso? Você aproveita da melhor forma possível, concorda comigo? Então, infelizmente, hoje é uma demanda puxada, compreende? Pela dor. Então, quando a gente chega lá, o cliente ele quer resultado. Ele não quer simplesmente o treinamento. Porém, na hora que ele vê o resultado, o potencial dessa filosofia, aí sim, ele quer que a gente dissemina para a empresa inteira. Aí a gente entra com treinamentos, workshops, treinando, capacitando o time para quê? Para perpetuar o resultado. Porque se você não treinar, capacitar, qualificar e eles não entenderem o porquê que estão fazendo, o resultado vai dar, Bruno. É fato. Você aplicar as metas do Lean, o resultado vai dar. Porém, se vai perpetuar, o desafio é maior. Então, ou seja, a gente não chega por uma demanda, eu quero qualificar o time. Não, generalizando, tá bom? Vamos capacitar. Não, não, não. É pela dor. Mas através da dor, entendendo o potencial, aí gera toda essa disseminação de fato de conhecimento, compreende, Bruno? Muito bom. Antes da gente passar para o Marcondes, no terceiro e último bloco, queria fazer aqui ler mais uma pergunta para você. É a pergunta do Hum? Gustavo. Jonathan, como manter a filosofia de melhoria de processos focado em resultado a longo prazo? Como manter uma filosofia bacana? Primeiramente, entendendo que ela é uma filosofia. Só isso. Se você entender que a filosofia é uma filosofia, porque o que que é composto, que compõe uma filosofia, na verdade, não tem como dar errado. O que compõe filosofia? Hábitos, valores e modelos mentais. Se vocês não impactar esses três pilares do que forma, digamos, uma filosofia de cultura, cultura de melhoria contínua, a gente não vai conseguir perpetuar. O que é hábitos? É aquilo que você faz de forma repetida, de forma consciente. Correto? Valores. É o que molda as suas ações perante a sociedade. Então, ou seja, o que vai moldar as suas ações na companhia, perante os problemas. E modelos mentais. É a sua visão, é como se fosse um óculos, é como você enxerga os acontecimentos. Então, ou seja, como você enxerga os problemas, os acontecimentos da companhia. Então, se você não trabalhar esses três pilares, automaticamente não tem cultura que vai ser sustentada, compreende, Bruno? Então, não sei se eu estou sendo bem redundante, como que a gente vai para a filosofia perpetuar? Encarando de fato que ela é uma filosofia. Sabendo que ela é uma filosofia, ela tem esses três pilares. Sabendo disso, eu tenho que trabalhar esses três pilares, desenvolver esses três pilares na companhia. Fazendo isso, não é que eu vou ter sucesso a curto prazo, a longo prazo, mas a probabilidade aumenta. Compreende, Bruno? A gente conseguir aí alcançar nosso objetivo. Muito bom. Obrigado, Jonathan. Vamos passar agora então para o Marcondes. Marcondes, e aí? Que história é essa aí da agrícola famosa aí tá trabalhando com Lean? Conta pra gente um pouquinho dessa história. Cara, muito bacana mesmo ter essa oportunidade, primeiramente de aprendizado, né, de evolução através do Jonathan e da Avla, né? A gente teve um contato inicial com a Avla em 2017, onde o primeiro case que a gente trabalhou é justamente o que a gente vai falar um pouco aqui, que é o case da Santa Júlia, né? Um dos packing houses que a gente tem lá, na nossa empresa. E foi muito bacana, começar a trabalhar com Lean, né? Então, o que foi que gerou tudo isso? É uma oportunidade de consultoria que, como o Jonathan falou, a agrícola sentiu a dor, sentiu o aumento do custo, sentiu aquilo que acontece sempre com as empresas que procuram consultoria, né? A empresa sentiu a necessidade de uma ajuda de fora. Então, foram identificadas, né, através de um diagnóstico, né, uma oportunidade de implantação do sistema de melhoria contínua e também da utilização das diversas ferramentas do sistema Lean, né? Como pilar principal desse início, o fator mais importante foi a humildade de entender que nós precisávamos de ajuda, né? Então, a gente tem que reconhecer em alguns momentos que a gestão não estava ideal, não porque não éramos capacitados, e sim porque o novo sempre vem sobrepor o que está sendo feito de maneira tradicional demais, entendeu? Então, a gente aceitou esse desafio dele, né? De receber ajuda, e nós tratamos como objetivos principais melhorar nossa produtividade, eliminar nossos desperdícios, né? Reduzir as paradas por processo e retrabalho, melhorar a qualidade dos nossos produtos e processo, né? Tudo isso desde o campo, quando a gente recebe a fruta do packing house, até quando a gente expede o nosso material. Então, esse foi o início do nosso trabalho com Lean. E o que motivou vocês
a escolher o Lean e não outras filosofias ou metodologias? É porque o Lean ele tem como pilar a estabilidade, né, do processo. Então, quando você trata de processos de agronegócio, principalmente de packing house, nós temos muitas variações de processo. Então, mediante essas variações, mediante tudo que pode acontecer, que justamente foi o que o Guilherme falou no início da nossa live, temos variações que podem ser semanais, diárias e horárias. Então, essas variações, quando você traz uma estabilização para ela, você consegue entender ela de forma mais dinâmica e traçar metas e obter resultados em cima disso. Perfeito. Marcondes, e por onde que vocês começaram, cara? Vocês escolheram um projeto piloto, envolveu todo mundo? Conta pra gente um pouquinho sobre esse início de vocês. Pronto. Basicamente, o nosso início partiu da necessidade inicial, né, de entender como é que a gente estava, né? Então, o Jonathan veio e fez o diagnóstico, então a gente estava lá, todo mundo juntos, na busca por melhoria, por melhores padronizações. Então, começou, né, entendendo a situação inicial, como é que a gente está. Então, a gente parou para pensar, identificou como é que a gente estava no momento, então a gente começou a aplicar os conhecimentos Lean, né? Através de quê? Do nivelamento, entendimento inicial da nossa capacidade, o cruzamento entre demanda e processamento, o uso dos princípios Lean iniciais, que são parte dos pilares do Just-in-Time e do JIDOKA, que é o quê? O Tactic Timing, através de cronoanálise, identificar essas métricas, né? Através do Rejunca, para que a gente entenda qual processo está mais avançado em capacidade, qual é o processo que tem menos capacidade, e tentar nivelar esse fluxo de processo, né? E através de quê? Do Jumble Walk, que é esse fator que o Jonathan falou, a Ávila é muito forte nisso, né? Entender a situação, se inserir no meio que está acontecendo naquele trabalho, entender as dificuldades, juntar a parte teórica com a parte prática, fazer esse contraponto, essa união de pontos entre o que a gente sabe na filosofia Lean e o que a necessidade lá do agro no momento está pedindo. Então, justamente, é esse desafio que a gente casou nesse momento, nesse case. Entendeu? Então, a gente entendeu, foi em loco, entrou mesmo, fazer igual o Jonathan falou, a gente foi lá, arregaçou as manos, entendeu a situação real do processo, né? E a gente conseguiu fazer uma divisão básica lá no packing house, onde a gente teve o descarrego, que é o fator inicial do processo, quando você recebe a fruta do campo, e quando você insere a fruta dentro do packing house, como trabalhar isso da melhor forma? O processo de embalagem, que é a montagem das caixas que vão compor os pallets para depois ser paletizados. O paletizado, onde você monta o pallet, faz todo o acabamento, monta a rastreabilidade, você faz o resfriamento da fruta e faz a expedição. Então, a gente inicialmente entendeu que esses setores, eles tinham capacidades diferentes e necessidades de mão de obra também diferentes e demanda de trabalho diferente. Então, a gente tem um cruzamento de 3 pontos. Então, eu tenho que avaliar e entender essa junção e tentar nivelar ao máximo. Então, a gente entendeu que a capacidade do nosso descarrego eram de 23 carroções. Então, inicialmente, nós fizemos as cronoanálises, analisamos as pessoas que estavam lá presentes, fizemos toda a análise da demanda que vem do campo, transformamos isso, né, num número, que foi o número de 23 carroções por hora. Depois demos prosseguimento para outra atividade, né, que foi a atividade de embalagem. Descobrimos que cada embalador tinha uma capacidade média de caixas, certo? Onde eles podiam atender uma quantidade de frutas. Convertemos tudo isso para a mesma unidade, que é carroções. Então, nivelamos todo o packing house através de fluxo de carroções de fruta por hora. E nesse número foi 17. E a gente conseguiu entender que a embalagem só suportava 17 carroções de fruta por hora. Então, ela era um dos fatores lá que estavam limitando o processo geral. E também fizemos a mesma coisa no setor da paletização. E lá a gente descobriu que a gente processaria pela capacidade lá local instalada 13 carroções. Só que quando a gente entendeu tudo, a gente viu que o nosso número ótimo seria 17. Então a gente tinha que estar buscando essa parte aí de conseguir 17 carroções por hora, entendeu? Só que a gente, no momento,
a gente tinha outra demanda, uma atividade lá que a gente só conseguia entregar 12, 13. Então, é mais ou menos isso. O nosso início foi partir do Rejunca, que é que está dentro dos alicerces do Lean, que faz parte também, junto com o trabalho padronizado e o Kaizen. A gente tem esse segundo patamar ali na casinha Lean, certo? Então, o início se partiu daí. E o que deu errado? Rapaz, alguns momentos. Vamos falar agora dos tropeços. Pois é, cara, a gente não conseguia passar os 17 carroções. A gente findou descobrindo que nosso alvo final era 17 carroções. Então, o que que aconteceu ali no decorrer? A gente começou a entender que o processo parava. Nós temos hoje um processo misto, onde temos capacidade de máquina e capacidade de pessoas. E eu tenho que fazer o quê? Esse entrelaçado, né? E definir isso como a minha oferta de mão de obra, que é uma mão de obra semi-automática, certo? Então, nós tínhamos lá o alvo de 17. O que é que acontecia? A máquina parava toda hora. Mas por quê? Porque não estava nivelado. Então, através do takt time, a gente definiu ali que o nosso takt time toda hora tinha que ser 17 por hora. Então, a gente começou a entender, estudar o que é que fazia, o que é que atrapalhava a produtividade e não chegar nos 17 carroções. Então, o que é que aconteceu? A gente foi entendendo nossas perdas. Então, a gente tinha perdas por parada, por falta de fruta, tinha perdas por sobra de capacidade ou falta de capacidade. Então, o que é que a gente fez? Tirou um pouco do pessoal ali do descarrego, que era a atividade número 1, e remanejou esse pessoal para a parte do paletizado. Então, a gente conseguiu, nominalmente, inicialmente, trazer todo mundo para 17. E aí partiu aquela parte que o Jonathan falou, que é o quê? A parte de pessoas. Então, a gente começou a treinar os nossos colaboradores, começamos a trazer todo mundo com aquela meta. Pessoal, vamos conseguir 17, vamos parar, vamos começar a planejar melhor aqui para não faltar fruta, vamos planejar melhor a manutenção para a máquina não parar, vamos planejar melhor a dinâmica entre as pessoas, vamos estimular a produtividade dos colaboradores através de premiação. Então, foi desenvolvido um sistema de premiação para que os colaboradores tivessem mais ânimo, conseguissem entregar a necessidade ali de o que a gente precisava no momento deles, a meta deles. Então, começou a se encaminhar para os 17. Então, a gente conseguiu, em alguns momentos, ter uma semana completa, do primeiro horário ao último, passando 17 toda hora, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Então, a gente conseguiu, em alguns momentos, fechar a semana completa no nosso máximo. Então, mas isso só se deu porque a gente parou para analisar e entender nossas perdas. A partir desse momento, e também, como o Jonathan falou, a inserção, o entendimento e esse mix entre o teórico e o prático, entendeu? E a definição de um alvo também. Tudo isso levou o nosso resultado lá para cima. A equipe ficou motivada, todo mundo comemorava e ficou aquela coisa bacana de se trabalhar. O Marco, você não gosta do Lean, não, né? Quase Cara, que o ele Lean é está bacana. empolgado falando, né? É porque, assim, quando a gente começa a fazer uma coisa que você vê o resultado, que você gosta, você se empolga, você se dedica, você vai para cima e tenta colher sempre o melhor resultado. Esse é o nosso foco, essa é a cara do nosso trabalho, é esse tipo de trabalho que a gente gosta de entregar. Excelente. Bom, pessoal, o pessoal que está online aqui com a gente, agora a gente abre as perguntas para todos aqui. A gente tem mais uns 5, 10 minutinhos antes da gente acabar a live. E aqui tem uma pergunta do Rafael. Antes de ler a pergunta dele, eu queria fazer uma pergunta aqui diretamente para o Guilherme. O Guilherme, ele é presidente da Abrafrutas, ele tem um bom envolvimento aí com diversas associações. E a pergunta, Guilherme, é a seguinte: você já tem visto aí ao longo dos anos muitos processos, né, tentativas de melhorias, né, nos processos agrícolas. Daria para você compará-los com o Lean e, através do Lean, você percebe que é algo que oferta tem uma proposta mais completa ou não? Você imagina que é só mais uma onda aí dentro do agro? Olha, eu falei aqui da fruticultura
e do número de empregos que ela gera. E citei a agrícola famosa, não é? Quanto custa hoje um trabalhador rural por ano? Se você consegue diminuir 10% da sua mão de obra, 15%, 20%, quanto isso gera de recurso a menos que você gasta diante disso? Você tem que fazer conta. Se não fizer conta, a gente não vê. Então, o que eu vejo nisso, e aí o Jonathan falou, eu tenho uma empresa de exportação de manga e uva. Eu tenho três engenheiras de produção dentro da empresa. Eu preciso saber de números para tomar as decisões. Jonathan esteve lá na empresa, não é? E tem a vida dele. Então, são coisas que estão óbvias, está claro, e que a gente do dia a dia não vê, enxerga. Aí chega um cara como ele, esperto, no sentido de esperto, assim, a expertise dele, ele fica ali olhando, olhando, uma hora, ele bota o dedo ali e diz, olha, você está com duas pessoas ali, podia ser uma, entendeu? Então, o que é que eu vejo? Eu vejo aí que o Lean é importante, ele se adapta a qualquer, é a gestão. Um bom gestor, ele gera uma fazenda, ele gera um hospital, ele gera uma indústria, não é? E o que você não dimensiona, você não gerencia. Eu uso muito essa frase na empresa. Se você não consegue dimensionar, você não consegue saber ter na mão o número, isso não é gestão. É outra coisa, eu não sei o nome disso. Tá certo? Então, o que você você não gere uma coisa de que você não tem. Então, esse aprofundamento, tá certo? E o Lean é uma ferramenta fantástica, porque a gente está falando de quê, minha gente? Da Toyota. Está falando da Toyota, um negócio que se esparramou no mundo inteiro, nos diversos segmentos. Então, eu acredito da importância disso. Muitas vezes não é só produzir, minha gente. Por quanto estamos produzindo? Veja o desafio do pessoal da agrícola. Faziam tantos carroções e dava para fazer muito mais. E aí ele ia fazer tudo. Você sabe o que é? Esse dia um cara me disse, experiência, o que é experiência? Eu disse, rapaz, não, experiência, mas eu vou dizer o que é experiência. É um pedreiro que há 15 anos aprendeu a fazer errado e faz 15 anos errado. Que frase cheia de interrogações aí, né? Ah, fulano tem muita experiência, fulano é uma beleza, é muito experiente. Mas a experiência ela precisa ser acompanhada, precisa saber se o resultado vem. E nós todos aqui, para mudar é difícil, não é fácil não, é isso que não é fácil. Uma pessoa que tem um costume de fazer aquilo que durante muitos anos deu certo. Aí o outro chega e diz, não é assim não, agora é assim. Opa, peraí, eu estou aqui há não sei quantos anos fazendo, mas essa maneira que eu estou lhe dizendo a você é melhor, você vai ver que é melhor. Aí tem os cabeças abertas e tem os cabeças fechadas. E aí o mundo tem que ser cabeça aberta para seguir o que é melhor para a empresa. Muito bom. Bom, uma pergunta aqui, eu vou colocar ela aberta, vocês fiquem à vontade para responder. É a pergunta do Rafael. O processo de packing house se aproxima bastante da indústria, onde parece ser mais fácil a aplicação do Lean. Mas quais ferramentas do Lean foram aplicadas no campo? Sejam tratos culturais, fitossanidade ou colheita. Conseguem dar exemplos? Posso falar? Em questão de ferramenta, lógico, não tem nenhuma regra, compreende, ô Bruno? Até mesmo porque, como eu falei, é uma filosofia, gestão, desenvolver pessoas, identificar problemas. Como você vai resolver os problemas? Depende de cada problema. Então, aqui a gente não pode falar, se tratar de ferramentas. Quando se trata de ferramentas, a gente não entendeu de fato o que é o Lean. Então, ou seja, é identificar oportunidades, identificar problemas. Os problemas do campo, às vezes, têm correlação e às vezes não tem. Então, ou seja, sempre você tem que identificar o problema e controlar a produtividade casado com a qualidade. Questão de ferramentas, na verdade, não só ferramentas, é métricas. Sempre a gente parte do princípio, cronoanálise, identificar o task time, saber aonde nós podemos chegar, ter humildade, reconhecer aonde que nós estamos, porque até fazendo um adendo, Bruno, o título da live é Redefinindo Padrões de Eficiência na Agricultura. Sabe por que esse título, Bruno? Por quê? Se eu estiver errado, você me corrige, Guilherme Coelho, pode puxar a orelha.
Porque, infelizmente, generalizando, Bruno, a agricultura hoje define a sua eficiência pelo indicador de produção. Só que aí entra o que o Guilherme Coelho falou, tá? Hoje eu produzi mais esse ano, essa temporada, do que a temporada passada. Beleza, fui mais eficiente. Mas com qual custo? Então, sempre eu tento fazer essa pergunta: qual que é a produtividade da sua organização? Porque para você saber a produtividade, você tem que saber a sua real capacidade instalada. Porque, por exemplo, vou pegar o Guilherme Coelho, ele faz constantemente investimento na empresa dele. Cada investimento que ele faz, a capacidade, um exemplo, pode aumentar. Então, ou seja, tendo esse número, qual que é a minha produtividade? Aí sim, o que que eu estou fazendo pelo que eu deveria estar fazendo? E se a minha produtividade está baixa, aí sim nós temos que identificar os problemas, os porquês. Aí sim que vem a essência do Lean, que é identificar o desperdício. Identificando desperdícios, aí você vai fazer uso de algumas métricas, ou podemos chamar de ferramenta, como vocês queiram, para poder identificar como que a gente vai resolver. Vai desde um Ishikawa, 5 porquê, vou fazer um VSM aqui para ver a taxa de criação de valor, enfim, tantas outras, taxa de saída, enfim, mas sempre o foco é reduzir desperdícios. Essa é a essência, não é questão de ferramentas, é questão de essência, reduzir desperdício. Bom, a próxima pergunta, quanto tempo para retornar o investimento com a consultoria Lean, Marcondes? Foi mais ou menos do projetado lá no início? Pois sim, viu? Conseguimos ter esse retorno, né? Acho que em mais ou menos 3 anos já consegue dar o feedback, 2 anos. Depende muito do valor investido, do valor que você agregou, depende do tamanho da organização. Isso é muito relativo, né? Depende do tamanho do que você está fazendo. Se tem uma organização bem maior, você consegue ter um retorno rápido, porque o ganho é bem maior, entendeu? Entendeu? Então, você tem que entender esse contraponto. Mas eu creio que o Jonathan ele possa dizer assim, de forma mais eficaz, o que ele está vivenciando, né, nas consultorias dele, inclusive que ele faz as consultorias no exterior nesse momento, né? Jonathan, diga aí para quem foi a pessoa, Guilherme, que perguntou? A pessoa não deixou o nome aqui, até se quem fez a pergunta puder colocar. Ah, Mas, beleza. Então, para o nosso telespectador, o Jonathan vai deixar assim, é, como ele é um cara que aplica isso, ele tem essa informação de forma mais clara. exato. Por quê, Bruno? Referente a essa informação, lógico que a gente tem ela mais clara. Por quê? Em números como esse, às vezes, dependendo, a grande maioria, chega muito para o diretor da empresa, para quem assina um cheque, digamos assim. E hoje a gente trabalha com ROI de 500%. Jonathan, como é que você tem esse número? Porque a gente faz uma ferramenta que é a DG, Avaliação de Desempenho Geral, onde, ao final, não ao final do projeto, no final do projeto, o diretor da empresa valida. Ele tem que assinar, concordar com aqueles ganhos, porque senão não faz sentido, ok? Então, ou seja, ele vai acompanhando a evolução dos ganhos, faz parte do nosso método, uma reunião semanal onde ele vai acompanhando a evolução dos números que nós se propomos a alcançar, e quando chega no final, alcançamos o resultado, ele assina e valida aquele número. Então, hoje a gente tem esses históricos, e hoje eu posso afirmar que o nosso ROI é de 500%. E aí vocês tiram a conclusão de vocês. Não estou falando de mim, não da Ávila, estou falando do Lean, do potencial do Lean. O Lean bem aplicado, ele tem retorno. Só que a gente não pode se prender ao retorno, porque se a gente não, é o que eu falei lá no início, se a gente não se preocupar com a perpetuação, beleza, eu posso ter um retorno, mas se eu não perpetuar, daqui a pouco eu posso até ficar pior do que eu estava. Compreende, Bruno? Então não é sobre valores, é sobre resultado e perpetuar esse resultado. Porque o exemplo, o que adianta? Ter um ROI de 500%, mas em um ano, beleza. E no ano seguinte? Às vezes você pode ter um resultado menor, mas com um time mais envolvido, engajado e constante. Compreende, Bruno? Então, assim, são diversos fatores. Se quem fez essa pergunta talvez é medir se vale a pena ou não, é como o Marcondes falou, é diversos fatores. Às vezes você vai ganhar muito, mas você pode perder. Às vezes você pode ganhar pouco, pode ser constante. Então, assim, são diversos fatores que têm que ser levados em conta. Obrigado, Daniela, pela pergunta. Bom, pessoal, a gente está chegando no final da nossa live e tem um tempinho aqui que eu gostaria de passar para vocês, se vocês quiserem fazer considerações finais antes da gente concluir. Para nós, Bruno? Isso, por favor, Bruno, na fiquem à minha parte, vontade. Bruno, Ó, só agradecer. eu, Pode falar, Guilherme. eu queria colocar um pouco, só para fechar, primeiramente agradecer o convite, a Bruno, Marcos, Jonathan, a todos que participaram, muito legal. Eu saio enriquecido disso, pude emitir algumas opiniões, ouvir as opiniões, muito interessantes.
Se vocês pudessem resumir com aquela primeira pergunta, o que é que o agro faz? O objetivo do agro é promover a paz. Promover a paz. O desenvolvimento promove a paz. Faz com que as pessoas tenham renda, tenham emprego, se alimentem, e aí vai ter uma paz no mundo. Então, é para isso que nós estamos nessa luta do agro no dia a dia. Um abraço grande e muito obrigado. Então, da minha parte, ô Bruno, só agradecer mesmo pelo convite, como o Marcondes falou, né? Falar do que você vive, do que você trabalha, do que você ama, nunca é um peso, para mim é gratificante, passou até rápido, depois já chegou no final aqui. Enfim, então só agradecer pela oportunidade, me coloco à disposição sempre que precisar, porque o desafio é esse, como eu falei, infelizmente, eu tenho que afirmar, não é nem supor, é afirmar, o Lean ainda não está disseminado no agronegócio, isso eu não vejo como problema, eu vejo como uma grande oportunidade, porque, novamente, se o agro hoje é o agro que é, com todas as dificuldades que aqui a gente comentou, na verdade, sendo que algumas delas, imagina como, de fato, a gente conseguir fazer essa conexão Lean e, de fato, o agro. Aonde a gente pode chegar? Então, na verdade, eu peço aqui o apoio a vocês, por ser um amante aí do agronegócio e também do Lean, é contar com o apoio de vocês para, de fato, juntos, a gente criar uma corrente do bem e disseminar, de fato, conhecimento nessa cadeia aí que hoje, não é jargão novamente, é a locomotiva que move o Brasil. Muito bom. Se você quiser deixar site, contato, Guilherme também, depois o Marcondes, apareceu mais perguntas aqui. Eventualmente as pessoas querem continuar esse papo, então fiquem à vontade também. Perfeito. Não, o nosso site é avilaconsulting.us. Lá tem todos os nossos contatos. Quem quiser entrar, acompanhar alguns cases, notícias, etc. A gente posta constantemente assuntos, tópicos, nosso dia a dia no agronegócio. E através de lá vocês conseguem nosso contato, a gente fica à disposição para contribuir, colaborar. Porque, novamente, falar do que a gente vive, que a gente ama, é satisfatório. Marcondes? Queria agradecer, né, pelo convite, né, por estar aqui mediante vocês, grandes nomes, né, do Lean também do agro. Prazer em conhecer o Guilherme. Bom rever o Jonathan novamente. Prazer em conhecer, Bruno. Muito obrigado pela oportunidade da gente conseguir aqui demonstrar um pouco do que a gente consegue fazer no dia a dia e dizer que é gratificante trabalhar no agronegócio. Eu creio que está sim se abrindo esse horizonte para cada vez mais a gente termos engenheiros de produção trabalhando nessa área. É muito importante você ter engenheiros de produção nessa área, porque nós conseguimos quantificar, conseguimos medir, conseguimos melhorar a eficiência dos processos. Eu acho que antes o pessoal tinha uma visão que o agro não cabia pessoas que sabem cálculo, que sabem planejar, mas eu acho que hoje o agro se rendeu para a gente. A gente fica muito agradecido por essa mudança de horizonte, né? Onde o agro está cada vez mais eficiente, está cada vez mais voltado a resultados. E o Lean hoje ele vem como ser uma luva perfeita para que, como o Jonathan falou, e o Guilherme também, você sabe muito bem disso, Bruno. O Lean ele não é uma fórmula perfeita para que você aplique. Então a gente tem que entrar, entender a realidade e fazer essa junção entre a realidade e a prática e a teoria. Então a gente tem que pegar tudo isso, unificar e transformar nos nossos resultados. Muito bom. Guilherme, você ia falar? Não, estou agradecido a todos e achei uma grande oportunidade. Muito obrigado. Qualquer de vocês indo a Petrolina pode nos procurar. Nosso site é sanfeli.com. sanfeli.com. Muito bom. Para o pessoal aí que está online, eu deixei aqui no chat o meu contato. Se você estiver interessado para ir no próximo Fórum Nacional Lean, que vai acontecer em São Paulo, dia 14 e 15 de agosto, manda uma mensagem para mim que eu mando um cupom de desconto para você. Pessoal, muito obrigado novamente, Guilherme, Jonathan, Marcondes, por ter aceitado o convite, tá com a gente aqui compartilhando um pouquinho sobre o Lean no Agro, para o pessoal que esteve online com a gente, prestigiando a live, e para o pessoal que depois vai assistir no nosso canal no YouTube. Pessoal, muito obrigado, a gente se vê em breve. Um abraço. Tchau. Um abraço. Tchau, tchau, gente. Até mais, hein?